Hoje a gente vai fazer a segunda carta de João, nossa continuação, né? Terminamos a primeira carta de João. Foram, se não me engano, 11 estudos. Todos estão lá no nosso canal do YouTube, né? Nas cartas de João, tá toda a série lá de 1 João. E hoje é a segunda carta de João, semana que vem a terceira carta de João, e daí nós terminamos esse bloco aí das cartas de João. Eu vou ler rapidamente a segunda carta de João é a menor carta da Bíblia, o menor livro da Bíblia, tem 13 versículos só. Então eu vou ler, dar uma lida corrida nesses 13 versículos da segunda carta de João inteira. João começa dizendo: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. Conforme o mandamento que recebemos do Pai, e agora eu lhes peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem os saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Então, a segunda carta de João é o livro mais curto da Bíblia. A gente tem diversos livros que têm um capítulo só. No Antigo Testamento, Obadias, por exemplo, tem um capítulo. No Novo Testamento, a gente tem essas duas cartas de João, né? E também Filemão. Mas essa segunda carta de João é, sem dúvida, a menor carta de toda a Bíblia. É um capítulo só e a menor carta da Bíblia. São 13 versículos. E a terceira carta de João é o segundo menor livro da Bíblia, com 15 versículos. Como só tem um capítulo, nesses casos a gente fala apenas o versículo, que muitas vezes fica estranho, né? A gente está acostumado com, por exemplo, João capítulo 10, versículo 5, e daí a gente fala João 10, 5. E nessas cartas aí a gente tem que falar só o versículo, e às vezes fica esquisito, né? Segundo João 6, parece que está faltando alguma coisa, né? Mas não, só tem 13 versículos, então a gente fala diretamente o versículo. Essa carta, João se identifica apenas como presbítero, ele não diz, eu, João, escrevo a vocês, né? Muitas vezes o apóstolo Paulo fala isso, Paulo e Timóteo, tal, né? Mas João aqui não se identifica, não coloca o seu nome, ele simplesmente fala o presbítero. Presbítero no Antigo Testamento, era um ancião, uma pessoa de um pouco mais de idade. No Novo Testamento, não são só os anciãos, mas são aqueles que foram chamados, eleitos, para serem líderes da igreja, né? E esse é o caso de João. João tanto foi chamado pelo próprio Cristo para fazer parte dos 12 apóstolos, e foi esse ministro, esse chamado e eleito para ser um líder da igreja, e ele é reconhecido assim. Então, provavelmente, como João, vocês vão lembrar lá do início dos nossos estudos, lá, João, Apocalipse foi escrita para 7 igrejas do Apocalipse. E as 7 igrejas, não as 7 igrejas do Apocalipse, 7 igrejas que estão descritas no Apocalipse, né? Mas essas 7 igrejas são 7 igrejas na Ásia Menor.
E João era pastor dessas 7 igrejas, né? Depois que João saiu de Jerusalém, por volta do ano 68 a 70 depois de Cristo, João migrou de Jerusalém para Éfeso. E a partir daí, João passa a morar em Éfeso. E Éfeso é uma das 7 igrejas, né, do Apocalipse, na verdade, as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, Éfeso é uma dessas 7 igrejas, são 7 igrejas num âmbito geográfico bastante perto uma das outras, né? Então, João pastoreava essas 7 igrejas. E provavelmente esse era um dos títulos dele, uma forma como ele era conhecido dessas igrejas. Então, ele é pastor dessas igrejas, ele era conhecido das igrejas, e ele aqui simplesmente se identifica como o presbítero, né? Provavelmente da forma como ele era chamado e conhecido ali dessas 7 igrejas das quais ele era pastor. E não se tem dúvida, assim, os primeiros cristãos que escreveram nos primeiros séculos do cristianismo não tinham dúvida de que essa carta aqui era uma carta de João também, né? Então era a segunda carta de João. E João escreve para a senhora eleita e os seus filhos. E alguns acham que poderia, talvez, de fato ser uma mulher, né? Que João estaria escrevendo para uma mulher de uma igreja e para os seus filhos, mas a maioria, né? E o próprio jeito que a carta está escrita, o que João escreve, não se tem praticamente dúvida de que João estava se referindo, quando ele chama de a senhora eleita, ele estava se referindo à igreja, né? A igreja e os membros da igreja, que seriam os filhos. A igreja no Antigo Testamento foi chamada de a filha de Sião, por exemplo. Em Oséias, a igreja foi comparada a uma mulher. No Novo Testamento, ela é comparada à noiva de Cristo, né? Em alguns livros do Antigo Testamento, ela foi comparada a uma viúva. Então, tem várias comparações bíblicas para a igreja, né? Mas aqui, provavelmente, então, quando João fala, ele destina essa carta à senhora eleita, e aos seus filhos é a igreja e os seus membros. Vejam como ele fala no versículo 4. Ao encontrar alguns dos seus filhos, né? Então, ao ter o relato de encontrar alguns membros daquela igreja, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. Que satisfação, né, para um pastor encontrar pessoas de outros lugares e ver que eles estão andando na verdade. Então, por mais que João morasse em Éfeso e a região geográfica fosse pequena, provavelmente ele demorava um tempo até conseguir visitar essas igrejas, né? E ele encontrou alguns dos filhos e muito se alegrou, pois eles estão andando na verdade, diz João. É uma satisfação de ver eles andando na verdade. No final da carta, ele fala assim: tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Quando eu li isso daqui, eu lembrei um pouquinho do nosso período aí de pandemia, né? Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Durante a pandemia, a gente ficava se comunicando por WhatsApp, né? Não podia se reunir na igreja e ficava digitando aí pelo WhatsApp. Mas em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, né? Não tem comparação com o contato direto, né? Para que a nossa alegria seja completa. E assim, no final da pandemia, a gente não via a hora de parar de digitar no WhatsApp e poder se reencontrar, né? Se ver face a face na igreja. E não foi a alegria de todos ao poder se rever, se abraçar, né? Nos nossos cultos. Mas é isso, o João estava separado por uma distância, né, dessa igreja, e ele quer vê-los pessoalmente de novo, né? E no final ele fala: os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Quem são esses filhos da irmã eleita, né? É outra igreja. Então são essas 7 igrejas
que tem uma proximidade geográfica, e os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. É um jeito muito comum, o apóstolo Paulo termina as cartas citando, às vezes, diversos nomes de irmãos, né? Ah, fulano de tal manda saudações, o outro também manda saudações e tal. Hoje a gente fala assim, tô mandando um abraço, né? E é assim, muitas vezes no final das cartas, geralmente é assim. Vejam como o final dessa segunda carta de João é muito semelhante ao final da terceira carta de João, onde fica um pouquinho mais clara essa questão aqui da senhora e de quem são os filhos. Mas vejam lá, olha o final da terceira carta de João. Tenho muito que lhes escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Né? Veja como é semelhante o final das cartas aqui. Tenho muito que escrever, mas meu propósito não é fazê-lo com papel e tinta, e na terceira carta ele fala pena e tinta. Depois ele diz, em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, e no final da terceira carta espero vê-lo, porque na terceira carta ele escreve só para Gaio, né? É um dos líderes da igreja, espero vê-lo em breve, então conversaremos face a face, né? A mesma questão. E no final daí ele fala, os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações, e aqui daí se a gente ainda tinha alguma dúvida de que essa mulher não era a igreja, de certa forma a dúvida se esclarece aqui na terceira carta de João. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Então, os amigos daqui, né, da igreja que João está, enviam saudações para vocês aí, né? Saúde os amigos daí, um por um. E essa é a questão aqui também, né? Os filhos da irmã eleita, dessa irmã, dessa igreja vizinha, todos estão enviando saudações para essa igreja. A gente não sabe exatamente qual era dessas igrejas que João tem em vista, né? Para quem especificamente ele está escrevendo. Talvez até fosse uma carta mais circular. Pelo que está escrevendo aqui, talvez ele tinha alguma em mente para quem ele mandou a carta. A gente não sabe exatamente para quem foi, né? Mas então João estava numa igreja vizinha, provavelmente Éfeso, e estava escrevendo para essa senhora eleita, né? Essa igreja de uma cidade vizinha e para os seus filhos. Muito bem. A senhora eleita aos seus filhos, a igreja aos seus membros. Isso nos ajuda a relembrar, pessoal, que a igreja não são tijolos e não é templo, né? Nunca foi. No Antigo Testamento, era o povo de Israel. E daí a gente não tinha dúvida, né? Não se confundia o povo de Israel com o tabernáculo e com o templo. Hoje em dia, as pessoas usam muito igreja para identificar o templo. Onde fica a sua igreja? Minha igreja fica na rua tal. Daí você está falando do templo, mas a igreja mesmo nunca foi o templo, né? Não é assim que a igreja é definida. Nem Israel era definido dessa forma no Antigo Testamento e nem a igreja é definida dessa forma no Novo Testamento. A igreja não são tijolos. Pelo contrário, 1 Pedro capítulo 2 vai dizer que a igreja são as pedras vivas, né? As pedras vivas de Deus, que somos cada um de nós, pedras que vivem, né? Não tijolos mortos, mas pedras vivas. Então a igreja é esse organismo vivo, é a noiva eleita, escolhida, separada, santificada. Então, segundo Pedro vai dizer assim, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, fosses chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja são essa noiva eleita, essa senhora eleita, né? Formada pelos eleitos de Deus, aqueles que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que são propriedade, o povo de propriedade exclusiva de Deus nesse mundo. Essa é a igreja de Deus, né? A igreja no credo nós falamos, a igreja é a comunhão dos santos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, né? A Santa Igreja de Cristo, a comunhão dos santos. Então a igreja não são tijolos, a igreja é a comunhão dos santos, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo, né, em 1 Coríntios 1:2, começa Coríntios falando assim, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto.
aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Chamados para serem santos, ou seja, eleitos, né? Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, chamados para serem santos, santos, separados do mundo. Deus nos separou do mundo, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos separou, fez de nós sal para essa terra, luz para esse mundo. Essa é a igreja, né? É bonito esse conceito de igreja, não pode esquecer. A igreja não é o templo. A igreja se reúne no templo para receber a palavra, para estar em comunhão, para o fortalecimento e para sair novamente para a sua missão ao mundo, né? Mas a igreja são esses santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, cada um de nós, as pedras vivas de Deus. E João continua: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não é a quem amo de verdade, tá? De verdade seria, eu amo vocês verdadeiramente, né? Eu amo vocês de verdade. Não é esse o caso. João não está falando que ele ama, claro que ele tinha esse amor fraternal por eles. Mas João não está querendo falar aqui que ele ama eles de verdade ou verdadeiramente. Ele está dizendo que a quem amo na verdade. Ele os ama porque eles estão na verdade, tá? E agora vejam, para não restar dúvidas sobre isso, vejam como a palavra verdade se repete nessa carta. A quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Então vejam, todos os que conhecem a verdade os amam, porque vocês permanecem na verdade, tá? Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Uma verdade, veja, uma verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Que verdade é essa, né? Uma verdade que está em nós, que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Essa verdade é Deus, essa verdade é a palavra de Deus que habita em nós, né? A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Então vejam, em 3 versículos, 4 vezes a palavra verdade. E isso que eu só estou mostrando esses versículos aqui. No próximo versículo que eu vou mostrar daqui a pouco, ele de novo repete a palavra verdade. Então, há uma clara ênfase aqui de João nessa questão da verdade. A quem eu amo vocês na verdade. Quer dizer, nós estamos unidos na verdade. O que nos une é a verdade. E quem é essa verdade? O que é essa verdade? E daí nós teríamos que voltar um pouquinho na nossa Bíblia para o último versículo, para os últimos versículos da primeira carta de João. Como João terminou a primeira carta? Vejam, 1 João 5,19. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vejam, novamente, no final da primeira carta, João enfatizando a verdade e o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? O verdadeiro é Deus, aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Portanto, o verdadeiro é Deus Pai. Mas o verdadeiro também é Jesus Cristo, porque ele fala, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quem é o verdadeiro? Né? Para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. O verdadeiro é Deus Pai, é Deus Filho. Vejam como o Evangelho de João fala isso. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão
por mim. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Por isso ele vai dizer que a verdade permanece em nós e estará conosco. Porque quem é a verdade? A verdade é Deus Pai. A verdade é Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também diz em João 8,31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, o que é a verdade? Se permanecerem firmes na minha palavra, conhecerão a verdade. Onde está a verdade? A verdade está na palavra, a verdade está na palavra, porque a palavra é a palavra do Pai, a palavra é a palavra do Filho, e Deus Pai é o verdadeiro, e Jesus Cristo é a verdade, e a sua palavra é a verdade. Então João está batendo muito firme nisso, que a nossa comunhão, a comunhão dele com essa igreja era uma comunhão na verdade, né? Daqueles que estão na verdade, essa é a comunhão. E aqui vale a pena a gente refletir um pouquinho nessa questão. O pós-modernismo nos trouxe o conceito de que não há mais uma verdade. Há verdades e cada um tem a sua. Então veja, isso mudou completamente. Hoje em dia, você falar da verdade é um escândalo para a sociedade, porque a sociedade acredita em verdades. Ninguém tem a verdade. E nem existe a verdade. Cada um tem a sua verdade. E é isso que está no início, essa ideia era só uma ideia. O pastor Arian Witzer, ele, no informe, acho que, se não me engano, foi no último informe, o penúltimo informe, ele escreveu eu acho que é o primeiro artigo do informe sobre o pós-modernismo e essa questão. E ele começa lá dizendo, e é assim que a gente normalmente explica, que no início isso é como uma nuvem que ainda está distante, mas depois é como se essa nuvem fizesse chover e essa chuva pega em todos, né? E todos já estão molhados, né? Então todos começam a absorver essa ideia. E hoje essa ideia está completamente difundida. O que antigamente era só, né, um ideal, uma ideia, hoje em dia as pessoas já falam sobre isso, né? Não há mais verdade, não se acredita que há uma verdade absoluta. Há verdades, né? E cada um tem a sua verdade, ninguém pode ser arrogante ao ponto de dizer que tem a verdade. Pessoal, isso é mentira que vem do pai da mentira. Tá? Essa ideia é mentirosa. O diabo, diz João 8,44, o diabo não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é um mentiroso e o pai da mentira. Isso é mentira, é mentira que não há verdade, tá? É mentira daquele que jamais se firmou na verdade. Há uma verdade absoluta? Sim, há uma verdade absoluta. E a verdade absoluta é o verdadeiro, e é isso que João está frisando. A verdade absoluta é o verdadeiro, é Deus. Deus é o Criador, Deus é a verdade absoluta. Há uma verdade absoluta. E vejam a importância disso. Quando você não acredita que há uma verdade absoluta, então muito bem, então não tem uma verdade absoluta que rege. Agora, no momento que nós dizemos há uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta é Deus, porque Deus criou os céus e a terra, e Deus criou tudo que existe. Se Deus é o criador de tudo que existe, Deus sabe o que é o melhor para a sua criação. E nesse ponto, vejam a diferença. Se você não acredita numa verdade absoluta, então, muito bem, não há algo que dirija. Agora, no momento que você acredita que há uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta é Deus, então há alguém que sabe qual é a verdade. E esse é Deus. Deus é o verdadeiro. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Né? E a palavra de Deus é a verdade. Quem permanece na minha palavra... Então, portanto, há uma verdade absoluta que é Deus. Né? E essa verdade
é passada aos seres humanos através da sua palavra. Quem permanece nas minhas palavras é verdadeiramente meus discípulos e conhecerá a verdade os libertará, diz Jesus. A verdade está na palavra. Portanto, há verdade. Há uma verdade absoluta e há verdade sim. Né? Não depende do gosto de cada um. Quem decide a verdade não é uma questão subjetiva, quer dizer, do sujeito. Não é você que decide a verdade. Quer dizer, você pode até achar que você sabe a verdade, mas isso passa pelo teu crivo, pela tua peneira humana, e todos nós somos pecadores. Né? E todos nós puxamos a sardinha para o nosso lado, e todos nós somos limitados. Portanto, as nossas verdades são verdades limitadas, limitadas pela nossa limitação racional e limitadas pelo nosso pecado, que ainda fala mais alto em nós. Então, entendem? As verdades humanas, na verdade, podem ser grandes mentiras, conduzidas pelo pai da mentira. E quem convence, não nos convence porque nós temos a verdade, mas quem convence o mundo de que não há verdade é o pai da mentira, que jamais se firmou na verdade e que não tem interesse nenhum em que haja uma verdade, em que as pessoas acreditem numa verdade. Né? Então isso é uma completa mentira. E a gente tem que dizer isso com todas as letras, porque isso se popularizou e porque as pessoas em geral estão acreditando nisso. Não, cada um tem a sua verdade. Tá? Não, há uma verdade. Essa verdade é o verdadeiro Deus e a sua palavra é a verdade. E Jesus é a verdade. Vamos deixar esse pilar muito bem firmado. E no versículo 4 ele diz: ao encontrar alguns dos seus filhos, eu muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. João se alegra porque eles estão andando na verdade. A importância de nós andarmos na verdade. Né? Não só sabermos que há uma verdade, mas andarmos na verdade. Precisamos cuidar com a mentira e o erro. Precisamos buscar a verdade. Deus, cuidar com a mentira e o erro. Pessoal, quem viu os estudos até aqui, ficou muito claro no final de João, e eu mostrei a partir do final de João, do capítulo 5 de João, que João diz que o mundo está sob o poder do maligno. E daí eu mostrei para vocês como Jesus chama o diabo de o príncipe deste mundo, como o apóstolo Paulo fala dos poderes das autoridades espirituais que estão comandando esse mundo, como o apóstolo Paulo diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento. Então, quando nós entendemos isso, que o Deus desse mundo está cegando, e o Deus desse mundo é o príncipe das trevas, né? O príncipe deste mundo, que é o diabo, e o diabo é o pai da mentira, é o Deus desse mundo que está cegando. Ou seja, o que as pessoas estão vivendo são mentiras, né? Do príncipe deste mundo que a cega, né? Que a cega para a luz, que a cega para a verdade, e elas estão vivendo nas mentiras. E, portanto, nós estamos cercados. Parece que eu estou sendo dramático, né? Mas não. Assistam o estudo anterior e percebam, enquanto a gente não percebe isso, a gente não vê o risco que a gente está correndo. Se bem que eu sei que eu estou falando para pessoas aqui um pouco mais experientes na fé, mas nós precisamos estar atentos para isso. A verdade é essa, o mundo está sob o poder do maligno. Se o mundo está sob o poder do maligno, o que nós temos ao nosso redor são muitas mentiras. Do pai da mentira, do príncipe deste mundo. E aí que está, precisamos cuidar com a mentira e com o erro. Nós estamos cercados da mentira e do erro. Precisamos então buscar a verdade. E onde está a verdade? Deus é o verdadeiro. E a sua palavra é a verdade. Então nós precisamos, no meio de um mundo de mentiras e de enganos, né, do príncipe deste mundo e, né, do poder maligno que comanda esse mundo, nós precisamos continuar buscando a verdade, a palavra de Deus e a Deus para andarmos na verdade. Amor à verdade. E na igreja encontramos comunhão, na verdade. E eu quero valorizar isso que João diz assim, que ele tem comunhão com eles na verdade. E a comunhão
que eles têm é uma comunhão na verdade. Então, João diz assim, todos os que conhecem, Senhor, eleita seus filhos a quem eu amo na verdade. Eu amo vocês na verdade, né? Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Então, é uma comunhão na verdade. A igreja é uma comunhão na verdade. Daqueles que estão buscando a verdade. E aqueles que têm essa comunhão na verdade, que é Deus, né, na sua palavra. Então, na igreja, nós encontramos comunhão na verdade. Irmãos que também buscam e seguem a verdade. E como isso é importante? Enquanto na sociedade a gente tem um monte de mentiras e pessoas pensando uma de um jeito, outra de outro e tal, e às vezes até a gente pensa, será que a gente se sente um peixe fora d'água, no meio de vários pensamentos, no meio de várias verdades? Mas aí você tem que... A igreja é onde a gente encontra comunhão na verdade, com outros irmãos que a verdade também permanece neles e eles continuam buscando a verdade. Então a igreja é essa comunhão na verdade, irmãos que buscam e seguem a verdade. É um oásis no deserto deste mundo. É o único lugar onde não nos sentimos um peixe fora d'água. E eu sei que muitos de vocês sabem o que está falando. Semana passada, a Anne, que eu acho que está assistindo aqui hoje, né? Semana passada a Anne estava aqui em casa e não falou sobre isso, né, Anke, mas de certa forma falou isso, né, que a gente estava falando de bolha, que às vezes a gente vive numa bolha, e ela comparou que a igreja, né, a igreja é uma bolha. E de fato, nesse sentido, dessa comunhão dos santos, e é uma comunhão na verdade. Então a igreja é um verdadeiro oásis no deserto deste mundo. É o único lugar onde nós nos sentimos um peixe fora d'água, porque ali a gente pensa na verdade, todos estão buscando a verdade, permanecendo na verdade, né? Enquanto a gente se sente um peixe fora d'água na sociedade, porque a gente pensa diferente dos outros, nos mais diferentes sentidos, né? Na igreja a gente encontra irmãos que estão vivendo na verdade e tendo essa comunhão na verdade, e ali a gente se fortalece da verdade, a gente se fortalece um ao outro com a verdade, e ali está o nosso pertencimento, né? O nosso, ali a gente se abastece para sair para a sociedade de novo e ser sal e luz, né? Ser os peixes fora da água, mas ser sal e luz para o mundo, levar a verdade para o mundo. Mas na igreja a gente se sente em casa. É um oásis no deserto deste mundo. Como é importante essa comunhão, na verdade, onde nós os fortalecemos na verdade para continuarmos vivendo na verdade fora do mundo. Então, que aspecto bonito da igreja, né? Essa comunhão na verdade. Na igreja a gente acha o verdadeiro Deus, na igreja a gente acha a palavra que é a verdade, a gente se abastece da verdade, a gente se fortalece uns aos outros, essa comunhão na verdade, para ganharmos força para de novo sairmos para a sociedade, para levar a verdade, para ser sal da terra e luz do mundo e não se deixar contaminar com as verdades, né, mentirosas do mundo. A comunhão cristã se dá, e eu quero continuar nesse pensamento, tá? A comunhão cristã se dá com base na verdade. Tá? A comunhão cristã se dá com base na verdade. O que nos une é a verdade. Cuidar com um ecumenismo de fachada. Ecumenismo é querer ter comunhão com outras religiões, né? E muitas vezes é um ecumenismo de fachada, porque na verdade não há comunhão. O próximo versículo seria quando João vai dizer assim: se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Não o recebam em casa e nem o saúdem. Tá? Uma pessoa com um falso ensino não deve ser nem recebida em casa e nem ser saudada, diz João. A comunhão é uma comunhão na verdade. E se alguém não está nessa verdade, está falando mentiras, entende? Que tentando contaminar a verdade e tirar a verdade. E essa pessoa não deveria nem ser recebida e não deveria nem ser saudada, segundo João. Então,
cuidar com um ecumenismo, querer ter comunhão com as outras religiões, né? Isso acontece bastante. Em nome do amor se pratica ecumenismo com pais e mães de santo e espíritos. Isso acontece na Bahia, né? Em nome do amor, não, nós todos somos irmãos, e em nome do amor se junta com pais e mães de santa, para, né? Não tem como fazer isso. Tá? A comunhão que João estava valorizando aqui é uma comunhão na verdade, no verdadeiro, e na verdade que é a palavra de Deus. Não queira, não força a barra. Não força a barra porque não tem que forçar. Espíritas não têm a verdade, tá? Não tem o verdadeiro e nem tem a verdade, porque os espíritos não acreditam que Jesus é o Cristo e que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida e a salvação. Então, não tem a comunhão. Cuidado com a fachada. E o amor, tá? O amor não justifica, porque a verdade está acima. Eu já vou mostrar isso para vocês um pouquinho melhor, tá? Mas cuidado com o ecumenismo de fachada. O mais importante não é o amor em detrimento da verdade. O amor em detrimento da verdade. Veja essa passagem aqui de Efésios 4,15. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Quer dizer, você segue a verdade, você não abre mão da verdade. Não pode abrir mão da verdade. Você segue a verdade em amor, mas você não, em nome do amor, você não abre a mão da verdade. Não pode abrir mão da verdade. E é isso que está dizendo aqui. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quer dizer, a gente não pode, em favor do amor, ser levado por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza própria de Satanás, o pai da mentira, de homens que induzem ao erro. Quer dizer, a verdade, seguindo a verdade em amor, a verdade vem em primeiro lugar. Seguindo a verdade, aí nós vivemos em amor. Mas o mais importante não é o amor em detrimento da verdade. E muitas vezes as pessoas estão abrindo mão da verdade por causa do amor. Errado. E João está combatendo aqui. Esse é o problema que estava acontecendo na época com as heresias, e João está combatendo isso, né? A verdade vem em primeiro. Nós temos uma comunhão na verdade, no verdadeiro e na palavra que é a verdade. Essa é a nossa comunhão. Por isso eu vos saúdo, senhora eleita, porque vocês estão na verdade, diz João. E os irmãos aqui que estão na verdade saúdam os irmãos aí que estão na verdade. Mas a comunhão é uma comunhão na verdade. Precisa continuar sendo assim. Então, eu estou batendo bastante nisso porque eu já vi isso acontecendo. Essa questão do ecumenismo, eu passei por isso bastante quando trabalhei em Fortaleza. Tá? Isso é uma tendência de muitas igrejas começar a abrir mão da verdade por causa do amor. Não, né? O mais importante é o amor. Seguindo a verdade em amor. E quem fala, quem é o apóstolo do amor? João, né? É João que fala que Deus é amor. Primeiro João fala que Deus é amor, mas Deus é verdade também. Então, seguindo a verdade, em amor praticamos o amor, mas não abrimos mão da verdade em detrimento do amor. João continua dizendo assim: se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino verdadeiro, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa e nem o saúde. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. E daí, alguns aqui, esse versículo, antigamente, ele era mais batido,
não receba em casa, e era muito usado às vezes para os mormons, para os testemunhos de Jeová, não receba esse pessoal em casa, nem o saúde, né? Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Muito bem. Bom, eu não sei se aplica exatamente, de certa forma, assim, aos mormons, né? Aos testemunhas de Jeová, também porque negam a Trindade, mas a questão aqui não é... Vamos entender um pouquinho melhor essa questão de não receber em casa. João estava combatendo as heresias da época, né? Os falsos ensinos, principalmente daqueles que acreditavam que Jesus não tinha se feito carne, não tinha se encarnado, né? E daí João diz assim, olha a sequência do texto. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Aí isso está no versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, está vendo a verdade aqui na palavra? Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Então, todo aquele que não permanece no ensino, na palavra de Cristo, mas vai além da palavra, né? Começa a ensinar o que ele mesmo pensa, vai além, não tem Deus. Quem permanece no ensino, na palavra, tem o Pai e o Filho. E muitos enganadores têm saído para o mundo. Então, essa é a questão que está por trás. Esse é o versículo 7 que vem antes. Tem muitos enganadores que têm saído pelo mundo. E aí a gente tem que entender o versículo que vem, o versículo que vem logo em seguida. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino verdadeiro da palavra de Deus, não o recebam em casa nem o saúdem. Na época, as igrejas não tinham templos ainda. Nós estamos no primeiro século do cristianismo. Até ali tinha o templo, né? Mas o templo ficou mais com os judeus, e os judeus comandavam os templos, os sacerdotes, os fariseus, né? Eram aqueles que dominavam o templo. Então, os cristãos, e os judeus também tinham as sinagogas e tal, mas os cristãos não tinham templo nos primeiros séculos, eles se reuniam nas casas. Então, a igreja da época não tinha templo, se reunia nas casas, os irmãos se saudavam uns aos outros com a paz de Cristo, shalom, né? A paz de Cristo. Muito bem, então o que João está querendo dizer aqui? Quando ele diz que muitos enganadores têm saído pelo mundo e estão ensinando heresias, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem. Agora, quando a gente tem em vista que os cultos eram realizados nas casas, é muito provável que João esteja se referindo aqui, na verdade, aos cultos, né? Olha, se alguém vier na casa de vocês, né, e quiser participar do culto com um ensino, quer dizer, querendo ensinar alguma coisa que não está de acordo com a verdade, né, com o ensino da verdade, então não o recebam em casa e nem o saúdem. Né? Nem o saúde com a paz do Senhor, porque esse cara nem é irmão. Ele está vindo com uma doutrina diferente, ele está vindo com um ensino diferente. É uma perversão da verdade. E provavelmente é isso que João tem em vista aqui. Portanto, João estava falando para não acolher no culto alguém que ensinava uma doutrina errada. Tratar alguém assim como irmão, saudá-lo com a paz de Cristo, como se tudo tivesse bem, né? O politicamente correto, não, você é nosso irmão, tal. Tratar alguém assim como irmão, saudá-lo com a paz de Cristo, era gerar confusão. Talvez uma pessoa mais simples da igreja, né? No momento que se saúda assim, a pessoa vai acreditar no que a pessoa está falando, no que o outro que está ensinando errado está ensinando, porque, enfim, é um irmão. Então, não. Nem o saúde como irmão, não o saúde com a paz de Cristo, porque essa saudação é uma saudação para irmãos em Cristo, né? Então não gere confusão e não se torne cúmplice dos erros ensinados. Então você não permita que ele não o receba em casa, que ele participe do culto, esse cara não pode falar, não pode participar, porque está ensinando o erro, tá? Isso não quer dizer que uma pessoa que não é cristã não possa vir no culto. Claro que pode.
Mas se vier no culto e quiser falar besteira e quiser começar a pregar coisas que não... Imagina um espírita vindo na nossa igreja e querer começar a ensinar. Não, não receba. Se é isso que você quer aqui, ó, tchau. É isso. Não o receba em casa e nem o saúde. Você não é nosso irmão. Nós não temos uma comunhão na verdade. Então, essa questão tem que ser batida, pessoal, né, hoje em dia. E agora eu quero fazer a aplicação. O mais importante não é o amor em detrimento da verdade, seguindo a verdade em amor. E a aplicação é a seguinte: quem está sacrificando a verdade hoje em nome do amor? Né? Pergunta. Talvez vocês tenham outras respostas que eu tenho. Eu tenho algumas e já vou fazer algumas cogitações. Mas quem está sacrificando a verdade hoje em nome do amor? E tem gente, atentem-se, às vezes tem igrejas que permitem certas coisas no seu meio, em nome do amor, que está muito politicamente correto, o amor é o mais importante, Deus é amor, Deus é amor, Deus é verdade, Deus é justiça. E a palavra de Deus é a verdade. Dentro das igrejas cristãs, você não pode chamar uma coisa que Deus chamou de pecado, você não pode chamar de certo. E você não pode abrir mão da verdade em detrimento do amor. A verdade vivendo, seguindo a verdade em amor. Nós não amamos o pecado, mas nós amamos o pecador. Mas nós não abrimos mão de dizer que uma coisa é pecado. E tem igrejas que estão começando a abrir mão da verdade por causa do amor. Mas Deus é amor, então tá, deixa o pecado? Não, pecado é pecado. Verdade é verdade. Então, você está misturando mentira com verdade, daí o diabo começou a entrar dentro da igreja. Pela brecha do amor. Mas Deus é amor. Deus é verdade. Seguindo a verdade em amor. A verdade tem que falar mais alto. E a verdade dirige você para o amor. Certo? Enquanto o amor nem sempre dirige para a verdade. Mas vamos lá. Tratar alguém assim como irmão... Bom, aqui, né? Quem está sacrificando a verdade hoje em nome do amor? Quem não deveria ser recebido e nem saudado porque está ensinando uma mentira sobre Deus e sobre Cristo? Vou dar 2 exemplos para vocês. Muito próximos, exemplos que eu vivi. Um deles, nós fizemos um encontro entre seminários da igreja da IELB, quer dizer, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e a Igreja de Confissão Luterana do Brasil, lá em Porto Alegre, em São Leopoldo, pertinho de Porto Alegre. E foi assim uma desilusão aquele encontro, porque, poxa, a gente estava entre igrejas luteranas, né? Falando entre irmãos, só que no meio de se dividiram em grupos, né? Numa certa, determinada hora, e depois se voltou, esses grupos vinham trazendo um relatório para a plenária. E num dos grupos deu uma confusão, porque um professor da Escola Superior de Teologia da Igreja de Confissão Luterana disse que o Deus, o nosso Deus e o Deus da Umbanda, do Candomblé e do Budismo era o mesmo Deus. E daí o pessoal, opa, peraí, como assim? De forma alguma. E isso foi para a plenária, e na plenária esse assunto surgiu, e o professor, esse professor de teologia de um seminário, né, ele defendeu essa ideia de que o Deus do budismo, o Deus de todas as religiões é o mesmo Deus, só que com nomes diferentes. Mas é o mesmo Deus? Absolutamente não. Então, uma pessoa dessa não tem a verdade, porque isso é mentira, né? Deus não é o mesmo em todas as religiões, basta ver o que cada religião acredita que você já vai ver que Deus não é o mesmo. Absolutamente não. Isso é uma mentira. Então, uma pessoa dessa, olha, eu não estou colocando toda a igreja. Tem gente muito séria dentro da igreja de confissão luterana. Tá? Tem pastores, tem professores e tem muita gente muito séria que eu posso chamar de irmão. Agora, esse professor desse seminário, eu não posso chamar de irmão, porque
não é verdade o que ele ensina. E esse, se viesse aqui na igreja, eu não poderia nem. Eu teria que falar para o conselho da igreja e falar: olha, pessoal, não dá para essa pessoa ocupar o nosso púlpito, porque essa pessoa não tem a verdade, porque essa pessoa não pode ser recebido e nem saudado como irmão, porque não é a verdade, porque está ensinando uma mentira. Compreende? Outro exemplo, um curso que eu fiz, decepcionante, curso de licenciatura plena em Ciências da Religião em Fortaleza, na IPI, Igreja Presbiteriana Independente. E, de novo, eu não acho que a igreja. Eu ouvi falar muito bem da Igreja Presbiteriana Independente já. Eu acho que, de novo, talvez era uma coisa mais isolada, mas o seminário da Igreja Presbiteriana Independente de Fortaleza me escandalizou. O que eu vivi, um ano lá dentro, um ano, eu fiz aulas lá. Durante um ano eu fiz aulas de licenciatura plena em Ciências da Religião. Eu convivi tanto com professores quanto com líderes de diversas regiões do Brasil da IPI, que foram para lá fazer o curso. Olha, simplesmente a palavra de Deus não é mais a verdade, a palavra de Deus contém a verdade aqui, contém a verdade lá. O mais importante para eles era viver o amor, era ir para as favelas, fazer obra de caridade, mas nem Jesus eles podiam dizer com certeza de que era o Filho de Deus e o Salvador. A tal ponto chegou. Isso dentro de seminários. Então, seminário da Igreja de Confissão Luterana, dentro deles tinha professor ensinando aquela barbaridade que Deus é o mesmo em todas as religiões, só troca o nome. Na Igreja Presbiteriana Independente, eu vivi isso durante um ano, vi isso nos professores, vi isso em pastores, colegas meus que estavam fazendo curso, foi decepcionante. Eu não poderia pegar boa parte desses colegas que fizeram o curso comigo, não poderia chamar eles para pregar na minha igreja, jamais, porque são pessoas que não estão na verdade. Então, eu só queria trazer isso mais próximo de vocês hoje e ver que essa questão que João está vivendo no final do primeiro século e está falando nessa carta aqui na segunda carta de João, está totalmente atual. E talvez a gente, Anki, que está escutando aí, talvez a gente ainda esteja nessa bolha, e que bom que nós estamos nessa bolha da verdade, né? Essa é uma bolha positiva, então. Essa é uma comunhão de igreja que continua na verdade. Agora, tem muito erro, né? E tem muita gente que a gente não pode. Olha aqui, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, o ensino da verdade, não o recebam em nome do amor, não o recebam em casa e nem o saúde. Não tem púlpito para uma pessoa que ensina erro. Não pode ter. Nós temos que ser firmes nisso. Nós não vamos faltar com o amor com a pessoa, né? Não vamos faltar com o respeito com a pessoa, mas pregar na nossa igreja ensinando erro, não. E nem vou te saudar como um irmão na fé, porque infelizmente você tem outra fé, né? A gente se respeita como seres humanos. Mas estão entendendo essa questão aqui? Não o recebam em casa nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas, né? Isso aqui é convergir com o erro e a confusão, tá bem? Então, desculpa, fiquei quase uma hora aqui de novo, né? No nosso estudo, mas consegui terminar a segunda carta de João. Então, na semana que vem, a gente vai para a terceira carta de João.